agressivo no mercado da bola. O Corinthians vai tentar nesta segunda-feira, atenção para a informação, atenção, atenção, o Corinthians nesta segunda-feira deve conversar com a equipe do Flamengo na tentativa da contratação do Gabigol. O Gabigol é o alvo corintiano. O Gabigol é o sonho corintiano. É o sonho do presidente Augusto Melo. Tem a cara do Corinthians, segundo o Augusto Melo. E o Corinthians vai conversar com o Flamengo para saber das possibilidades da contratação, já que o Gabigol é reserva hoje no Flamengo, tem contrato até o final do ano, até dezembro de 2024, ainda não renovou o contrato. O Flamengo até está preparando, tentando a renovação de contrato com o Gabigol. Esta renovação de contrato ainda não aconteceu e por isso o Corinthians está tentando entrar neste negócio. Eu confirmei com uma pessoa do Corinthians, uma pessoa ligada à direção do Corinthians, uma pessoa ligada ao presidente Augusto Melo, que confirmou que o Gabigol é a tentativa, que o Gabigol é o sonho, que o Corinthians está tentando o Gabigol. E que, para isso, o Corinthians vai tentar colocar jogadores como moeda de troca. Aliás, sobre moeda de troca, o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Fausto Vera pode entrar como moeda de troca. E esta informação foi confirmada. O Fausto Vera pode entrar como moeda de troca, esta informação do Café do Setorista. É um jogador que o Mano Menezes não gostaria de contar. Então, o Fausto Vera pode entrar como moeda de troca e deve ser oferecido para o Flamengo. Esta pessoa do Corinthians me disse o seguinte: se o Flamengo topar a troca Fausto Vera Fausto Vera e Gabigol, tá fechado o negócio, né? Se toparem a troca o Fausto Vera pelo Gabigol, o negócio tá fechado. Fausto Vera vai para lá e o Gabigol vem para cá. Eu tô falando do Yuri Alberto porque o Yuri Alberto também pode ser oferecido nesta negociação. Existe a possibilidade do Yuri Alberto também ser oferecido nesta negociação. De qualquer maneira, o Mano Menezes gosta do Yuri Alberto. O Mano Menezes não gostaria de abrir mão do Yuri Alberto. E isso estaria pegando neste momento, nesta negociação envolvendo o Gabigol. De qualquer maneira, as possibilidades serão abertas. O Corinthians vai ficar sabendo das possibilidades, do quanto o Flamengo quer para negociar o Gabigol, se o Flamengo quer dinheiro para negociar o Gabigol, se o Flamengo não pretende negociar o Gabigol. Amanhã, nesta segunda-feira, deve haver uma reunião envolvendo Flamengo e Corinthians. O Corinthians vai fazer esta proposta para o Flamengo, vai fazer a proposta de contratação do Gabigol e vai oferecer jogadores nesta negociação. Né? O Fausto Vera não faz mais parte dos planos do Mano Menezes. O Mano Menezes, inclusive, deu uma bronca no Fausto Vera no último jogo contra o Coritiba, deu uma chacoalhada no Fausto Vera. Fausto Vera, apesar de ter feito o gol da vitória, um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Coritiba, o Mano Menezes, na entrevista coletiva, disse que o Fausto Vera precisava jogar mais do que vinha jogando, apresentar mais do que estava apresentando, que não saiu do time titular porque o Mano não gosta dele, mas saiu do time titular justamente porque ele não estava jogando bem, e o Mano Menezes, então, colocou o Fausto Vera à disposição para possibilidade de trocas, para a possibilidade de uma moeda de troca, e isso deve acontecer, a moeda de troca envolvendo o Fausto Vera envolvendo o Fausto Vera e quem sabe o Gabigol, se o Flamengo topar, né? Se o Flamengo topar, será que o Flamengo quer um volante? Será que o Flamengo quer o Fausto Vera? Fausto Vera por Gabigol é um bom negócio? E o Yuri Alberto? Yuri Alberto entrando na parada, será que o Flamengo cede esta negociação envolvendo o Yuri Alberto? Outra possibilidade é que o Yuri Alberto seja negociado para o futebol da Europa. Tem propostas do futebol da Inglaterra, pelo menos sondagens do futebol da Inglaterra. O próprio Corinthians disse que recusou uma proposta do West Ham no meio da temporada pelo Yuri Alberto. De repente, pinta uma proposta e o Corinthians usa o dinheiro para a tentativa da contratação do Gabigol. A tentativa, é o sonho do Corinthians em contratar o Gabigol, centroavante corintiano. O sonho do Corinthians também é contratar, o sonho do Augusto Melo, né? Contratar o Gabigol e contratar também o atacante Soteldo. Eu conversei com esta mesma pessoa que me falou do Gabigol, e o Soteldo, a respeito do Soteldo, ela não me disse nem que sim e nem que não. Nem confirmou o sim e nem deu a negativa sobre o Soteldo.
atacante do Santos. É um jogador que interessa ao time do Corinthians. O Santos dificilmente vai poder permanecer com o Soteldo na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E não vai ter dinheiro para segurar o Soteldo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians teria interesse, tem interesse na contratação do Soteldo. O problema é a questão dos atos de indisciplina do Soteldo. Os atos de indisciplina do Soteldo, as pisadas na bola, né? O Soteldo anda pisando muito na bola fora de campo. Isso está atrapalhando um pouco, está esfriando o negócio com o Corinthians. Marcos Leonardo é outro nome que o Corinthians tem interesse. Atacante do Santos, também tem interesse, também é sonho do presidente Augusto Melo, centroavante. Mas no caso do Marcos Leonardo, a situação vai ficar mais complicada, porque o Santos deve ter propostas do futebol da Europa, deve ter propostas para transferir o Marcos Leonardo para o futebol da Europa. Então, são os 3 jogadores citados pelo Augusto Melo em entrevista, inclusive na Rádio Bandeirantes. O Gabigol, o Soteldo e o Marcos Leonardo. Em entrevista na Rádio Bandeirantes, ele citou os 3 jogadores, dizendo que são jogadores que têm a cara do Corinthians e que ele, Augusto Melo, gostaria que vestisse a camisa do Coringão. Bom, o Corinthians já está com uma lista de reforços, buscando os reforços no mercado. O Corinthians promete ser agressivo no mercado, tentando contratar de 10 a 12 jogadores. E o Ranielli, o Corinthians já fez uma proposta para o Ranielli, meio-campista do Cuiabá. Mas o homem forte do futebol do Cuiabá, o Cristiano Dresch, confirmou que o Corinthians entrou em contato para tentar efetuar a contratação do volante Ranielli, mas ele disse que o Corinthians apresentou uma oferta baixa, querendo pagar um valor muito baixo, que por esses valores não vende. Esta informação foi inclusive do Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola. E segundo o Cristiano Dresch, o Cuiabá gostaria de fazer a venda por mais, pelo menos por 26 milhões de reais. 26 milhões de reais, né? Tá aí um dinheiro, é muito dinheiro pelo volante do Cuiabá. De qualquer maneira, o Corinthians fez a proposta e está aguardando uma resposta para saber o que acontece a respeito do volante do Cuiabá. Mais um que vai embora, Bruno Mendes, vai embora, informação do Marco Belo. O Bruno Mendes não fica no Corinthians, hein? Bruno Mendes vai embora. O zagueiro e lateral direito Bruno Mendes não vai renovar contrato com o Corinthians. E o Corinthians tentou a renovação de contrato com o Bruno Mendes, mas o Bruno Mendes não quis renovar o contrato com o Corinthians. Provavelmente ele já está acertado com outro time do futebol brasileiro e vai embora. É mais um que pega o caminho da saída do Parque São Jorge. Outro que deve sair também, jogador que deve fazer parte da Barca, mais um que faz parte da Barca, o Rafael Ramos, lateral direito, jogador que tem, segundo informações, propostas, sondagens do futebol português, deve retornar para o futebol de Portugal, sem que o Corinthians tenha sem que o Corinthians receba nada por isso, mas o Corinthians deve rescindir o contrato do Rafael Ramos, lateral direito português. Ele tem contrato até a metade do ano com o Corinthians, e o Corinthians deve liberar o Rafael Ramos sem nenhum custo, né, para que ele faça a negociação com o futebol português, porque de qualquer maneira ele não ficaria no Corinthians. Rafael Ramos, Matheus Bidu, é um jogador que deve ser emprestado, é outro jogador que deve fazer parte da Barca, não deve ficar fazendo parte, não deve fazer parte do Corinthians. Enfim, são jogadores que o Corinthians está colocando nesta barca de jogadores que estão saindo do Corinthians nesse momento, nesta grande reformulação envolvendo o Sport Clube Corinthians Paulista. Então, a principal informação é essa, senhores. Nesta segunda-feira, o Corinthians vai fazer uma proposta para a tentativa de contratação do Gabigol. Gabigol, atacante do Flamengo. O Corinthians sonha em ter o Gabigol como principal contratação para a temporada. E vai tentar saber do Flamengo se o Flamengo topa negociar o Gabigol. E aí vai colocar os jogadores como moeda de troca, e o Fausto Vera é um jogador que pode entrar como moeda de troca, e Yuri Alberto é outro jogador que pode entrar como moeda de troca. Enfim, são jogadores que o Corinthians pode colocar nesta negociação envolvendo o atacante do Flamengo.